Oi, gente, eu quero compartilhar uma coisa muito legal. Muito legal. Agora no final do ano, a gente é cheio de... Você tá me ouvindo bem, gente? Que o pessoal aqui em casa ainda tá dormindo. Tá escuro aqui. Apesar de que agora é 7 horas e 13 minutos, tá? Mas tá escuro, o povo ainda tá dormindo. É férias, mas eu já levantei. Pela graça de Jesus Cristo. Por que que eu falo assim? Espero que você esteja me ouvindo bem, gente. Por que que eu falo isso? Porque, gente, olha só. Sabe o que que é isso aqui? Palavra de Deus. E eu tô fazendo o quê? Tô meditando na palavra de Deus todos os dias. Eu tô tendo uma consultoria com o Senhor, o Criador do Universo. Eu comecei um dia aí, que eu não tô lembrada, e eu só sei que já tem o quê? 13 dias, tá indo para 2 semanas já que eu tô fazendo isso. E ontem eu senti no meu coração que eu tenho que fazer de manhã, porque eu tava fazendo à noite. Antes de dormir, eu ficava gastando 1 hora, às vezes 1 hora e meia, às vezes até 2 horas com Deus, orando, pedindo o reavivamento do Espírito Santo no meu coração, pedindo para Deus me limpar de todo mal, de todo egoísmo, de todo orgulho, orando por pessoas, né, da minha família, pelos meus vizinhos, ajudando, pedindo para Deus ajudar para que eu, se preciso, sacrificar minha própria vida para a salvação dessas pessoas, sabe, gente, clamando a Deus, pedindo por perdão, que Deus me batize com seu Santo Espírito para o perdão dos meus pecados, clamando, gente, e lendo a palavra. Aí eu leio a palavra e falo, Senhor, fala comigo, Senhor, fala comigo, o Senhor quer falar comigo. E o Senhor tem falado comigo, gente, através da palavra dele. O Senhor tem feito o trabalho na minha vida, de pouquinho em pouquinho. Tem dias assim, gente, que é horrível, que eu tô cheia de ódio no coração, cheia de estresse. Gente, a minha menopausa tá às portas. Minha menopausa está às portas. Então, a minha misturação... Entendeu, né? A minha misturação, ela tá doida. E os meus hormônios estão mais doida ainda. E eu tô mais doida ainda. Então tem dia que eu quero explodir o mundo. Tô com raiva de tudo. Então eu tô orando a Deus. Falo, Senhor, me ajuda. Entendeu? Porque o hormônio tem muito, né, gente? A gente... Tudo, né? Ele tem poder sobre a gente. Porque a gente é um todo. E eu oro a Deus e falo, ai, Senhor, então assim, gente, tem dias assim que eu não sinto, sabe? Eu não sinto. Mas mesmo assim, gente, eu fico lá pedindo, clamando, assim, a emoção não tá lá. Mas mesmo assim, eu fico lá clamando. Gente, eu tô bem pertinho assim pra vocês me ouvir, tá? Porque eu não sei o que tanto que vocês estão me ouvindo. E eu fico mesmo assim, gente, pela graça de Deus, clamando, pedindo, e Deus tem feito o trabalho, gente. Ai, Deus é fiel, gente. Aí ontem eu senti no coração, não, tem que fazer isso de manhã, primeira coisa de manhã. Aí hoje, gente, porque, gente, de manhã, não, gente. Mas hoje, graças a Deus, eu consegui. Ontem fiz esse propósito, e daí hoje de manhã, 4h30. Gente, eu não dormi certo. Por exemplo, eu falei para ele, Senhor, eu quero dormir certo, Senhor, pelo amor de Deus, faz eu dormir um sono só, para eu acordar vitalizada e levantar com vontade Gente, esse barulho é a máquina, tá? Que tá lavando roupa. Tá lavando roupa ali, ó. Lavando roupa, tá vendo, gente? Não tá vendo, né? Pois é, mas tá lavando. Então, Aí, gente, eu não queria levantar, não. Gente, olha, eu já falei... Gente, você lembra quando Jesus estava para ser crucificado? Que daí eles não estavam conseguindo, gente. Eles estavam morrendo de sono. Gente, eu sou desse tipo, tá? Eu não aguento levantar da cama. Eu sou outra pessoa quando eu tô com sono. E sem falar no estresse que eu fico, tá? Eu fico estressada totalmente. Gente, e o que eu quero mostrar pra vocês? A minha Bíblia tá em inglês. Inglês, gente, inglês. Mas olha, é muito boa a carta de Timóteo. Gente, olha só o que tá falando aqui, gente. Vocês não vão acreditar. Isso tá na Bíblia.
Então agora, final do ano, qual que é a resolução do final do ano, gente? Fala aí pra mim. Fala aí, coloca nos comentários. Coloca nos comentários. Gente, o que é que a gente quer no final do ano? Pra começar o ano com o pé direito e ir pra frente e fazer tudo dar certo. O que é? Ah, eu vou fazer academia. O que é muito bom, né, gente? Coisa física, coisa de saúde. Eu vou fazer jejum intermitente. Eu vou fazer... A gente coloca um monte de coisa pra gente fazer. Principalmente exercício físico. Aí, olha só, gente. Tá difícil de achar Timóteo aqui na minha Bíblia. 1 Timóteo, 1 Pedro, James, que é Tiago, né? James, Tiago. Hebreus. Será que tá pra trás? Misericórdia. Filemão. Titos. 2 Timóteo. Amém, Jesus. 1 Timóteo. E agora, qual que é o verso? Deixa eu olhar aqui no meu laptop, que eu não lembro. 4, verso 8. 4, verso 8. Tá escrito assim, gente. Olha só o que tá escrito aqui. Ai, mas eu queria tanto mostrar pra vocês. 4, verso 8. Bem que eu queria virar a câmera, né? Ai, ai, ai. Outro exercício, professor Leja. But God is profitable, reject lives. Ah, gente, que coisa. Queria muito. Ó, gente. Se você instruir os irmãos nessas coisas, você estará fazendo uma coisa boa para Jesus Cristo. Nourishing the words of faith. Então, ele tá falando para você, nourish. O que é nourish? O que é nourish? Nourish, nourish, nourish. Tipo assim, se alimenta, nourished. Se alimenta nas palavras de fé e de boa doutrina, na qual você tem cuidadosamente seguido, Timóteo. Isso é Paulo falando para ele. Verso 7. Mas rejeita profano e velha viúva, senhoras viúvas, viúvas senhoras, senhoras viúvas, but reject profane and old wives fables. Ah, tá. As fábulas profanas de... Então, às vezes a gente pensa que todo mundo que é velho tem sabedoria, né? Mas há alguns que têm fábulas, mitos, né? Coisas que não levam a nada. E exercise yourself toward godliness. E exercita godliness. O que é godliness? É uma pessoa que é godliness, quer dizer, ai meu Deus do céu, um homem que é godliness, tipo assim, quer dizer que ele é um homem de Deus. Ah, mas tem uma palavra própria para isso, né? Mas, gente, agora verso 8. For boldly exercise profits a little. Porque essa parte que eu quero falar, mas eu vou ler aqui, ó. Eu vou ler aqui. Olha só, gente. Na versão NTLH, nova tradução da linguagem de hoje. Tá? Nova tradução da linguagem de hoje. Gente, eu ainda não fiz a minha cirurgia. Tô com muito medo de fazer. Não sei se você tem acompanhado meus vídeos. É uma cirurgia intraocular. Eu vou fazer daqui uns dias, gente. Na verdade, eu vou fazer semana que vem, dia 7 de janeiro, se Deus quiser. Mas eu tô morrendo de medo. Ah, se você não tem fé. Ué, eu tenho, mas eu tô com medo. Não, quem tem fé não tem medo. Tem sim, só que vai mesmo assim. Eu aprendi isso com Paulo, gente. Paulo, acho que é na carta de Coríntios, sei lá, que ele fala assim, olha, eu vim aqui com vocês em fraqueza, em fear, né, em temor, fraqueza e mais outra palavra que ele fala. E mesmo assim ele foi lá pregar para eles. Então o ponto é, você sempre vai sentir medo, sempre, porque isso está no teu DNA. Depois do pecado, filho, não tem como. A questão é que você vai mesmo assim. Então tá bom. Então 1 Timóteo 4, 8 fala assim, pois os exercícios físicos têm alguma utilidade. Tá? Então ele não tá rejeitando o exercício físico, não. Ele não tá falando que é cocô de galinha, não. Ele tá falando que tem utilidade, sim.
Mas, porém, entretanto, contudo, o exercício espiritual tem valor para tudo, porque o seu resultado é a vida, tanto agora como no futuro. Olha só, veja bem! Então, gente, ele tá falando assim, você, meu querido, que tá querendo fazer exercício físico, resolução agora, do final do ano, sabe o que você faz? Faz exercício. Mas tenha em mente que os exercícios que você fizer vai ser só para essa vida. O mais importante de tudo é exercitar a sua vida espiritual. E é por isso que eu tô aqui para falar para você. Para te convidar a vir junto comigo nessa nova fase, nessa nova oportunidade. Gente, todos os dias é uma nova oportunidade. Todos. A palavra de Deus fala que a misericórdia de Deus se renova a cada manhã. É uma misericórdia sem fim. Então, agora chegando esse final de ano, tudo. Gente, faça exercícios espirituais. Essa que é o que eu oro e peço para você que está escutando esse vídeo. Se Deus te mandou você aqui, é porque Deus tem um propósito para tua vida. Deus quer te mostrar o verdadeiro exercício. Eu não estou falando para você não fazer exercício físico. É importante fazer exercício físico. É muito importante fazer exercício físico. Mas mais importante ainda é o exercício espiritual. E não é aquela coisa corrida, não. É aquela coisa proposital. É você dedicar 1 hora por dia, gente. 1 hora por dia na consultoria divina. Você não vai se arrepender. O Senhor Deus fala assim, ó, permaneçam em mim e você vai produzir frutos. Gente, esse é o propósito de nós aqui nessa terra, servir. O que uma árvore faz? Ela serve os frutos doces, gostosos, suculentos para aquele que tem fome, para aquele que está com vontade de comer. E você está sendo convidado a permanecer em Cristo neste novo ano, neste novo dia. Tem esse convite é para você. Permaneça em Cristo, tá? Permaneça em Cristo. Quer fazer seus exercícios físicos? Faça os seus exercícios físicos. Mas, acima de tudo, passe 1 hora por dia na consultoria, com a consultoria lá do alto. A gente passa horas nos vídeos do YouTube para aprender sobre como ganhar dinheiro na internet. Eu sei porque eu faço isso também. Eu tenho olhado vários, isso no começo do ano passado. Eu comprei o Bora Vender em Dólar, um curso e tal, porque eu tava querendo fazer alguma coisa em casa, tá? Não vingou, não é pra mim. Eu gosto de falar de Deus mesmo, é isso que eu gosto de falar. E, gente, faça esse propósito de exercitar-se 1 hora por dia espiritualmente, porque a gente passa e, gente, 1 hora é rápido, tá? Quando você realmente... Então, o que você tem que fazer? Você tem que pedir perdão para Deus. E não esqueça de exaltar o Senhor enquanto está falando. Porque imagina você conviver com uma pessoa que só pede. Gente, o Senhor sabe de todas as suas necessidades. Ele sabe, gente. Agora, o que vai te curar, o que vai te ajudar, sabe o que é? É você exaltar, glorificar o nome de Deus. Gente, o louvor, a adoração tem muito poder. Então, enquanto você está na sua consultoria com o teu Deus, com o teu médico dos médicos, você louva Ele. Você canta e você glorifica o nome dele. Você chama Ele, você fala santo, 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 santo é o teu santo nome, Senhor. O Senhor que criou os céus, a terra, o mar, tudo que nele existe. O Senhor é o Deus maravilhoso, misericordioso. E fala e exalta o nome do teu Salvador, do teu Redentor. E fala, e fala, e fala, e fala, e fala, e fala. Olha, gente, você vai ter muitas vezes que você nem vai pedir pelos seus problemas. Tô te falando. O Deus dos céus vai colocar dentro do seu coração que você deve orar. Porque o Espírito Santo fala que a gente não sabe orar.
E às vezes o que você tem que orar é para os outros, porque você está aqui para servir. As suas necessidades, Deus já sabe qual elas são. Mas a cura está em adorar o nome de Deus e orar pelo teu próximo. Por isso que é muito importante amar a Deus e a si mesmo, porque o mandamento de Deus fala, você tem que amar o próximo como a si mesmo. Como você vai amar o próximo se você não se ama? Então eu falo isso nas minhas orações, Senhor, me ajuda a me amar, ajuda a me amar, para que eu consiga amar o meu próximo, para que eu possa servir. E não se preocupe, porque às vezes a gente tem vergonha de falar de Deus para as outras pessoas, mas não se preocupe, sabe por quê? Porque se você permanece em Cristo, como diz a palavra, você vai produzir frutos. E a pregação do evangelho não está só no falar de Jesus, mas é na prática do bem. Na prática do bem, as pessoas vão notar que você é diferente, porque você está em Cristo. E quando nós estamos em Cristo, nós somos nova criatura. E ser nova criatura é ter os frutos do Espírito Santo, a bondade, a fidelidade, a bondade, a piedade, a mansidão, o domínio próprio. Todos aqueles novos frutinhos bonitinhos. E lá no Sermão do Monte o Senhor fala sobre a pessoa mansa, a pessoa humilde, que eles herdarão o puro de coração. Tudo aquilo eu oro pedindo para Deus, para eu ter aquilo no meu coração, porque eu não tenho. Ser puro de coração, ser paciente, ser misericordioso, ter um espírito pobre, né? O pobre de espírito, que é a humildade, né? Ser uma pessoa humilde. A gente tudo reclama. Essa comida tá sem sal. Mas você fez assim. Mas eu... Quer dizer, você não é pobre de espírito. Igual aquelas crianças que estão morrendo de fome, que vai comer e come assim, ainda divide com o irmãozinho do lado. Aquela coisa mais linda. Você vê que elas são pobres de espírito, assim, você vê que elas não têm aquela ambição, aquela coisa assim. Não, elas são bem bonitinhas, bem lindinhas, assim. Então, a gente tem que orar por essas coisas. Então, nesse ano, onde a gente fala tanto sobre exercício físico, né? Todo começo de ano, toda vez, a gente sempre tá buscando essas coisas porque a gente quer ter um corpo bonito. A gente tem um corpo saudável, uma mente boa. Mas, gente, sabe como que é? Sabe qual é a primeira coisa que a gente tem que buscar? Mais do que exercício físico? É o exercício espiritual. Então, eu vou ler aqui de novo pra gente. Pois os exercícios físicos têm alguma utilidade, mas o exercício espiritual tem valor para tudo, porque o seu resultado é a vida, tanto agora como no futuro. Essa é na versão nova tradução na linguagem de hoje, tá bom? Mas nas outras traduções eu não tenho aqui, mas poderia procurar outras traduções. Vamos ver, nova linguagem. Qual outra tradução? Como que é aquela que fala internacional? Nova internacional, vamos ver, internacional, vou colocar internacional. Internacional, vamos ver como que fala, outra versão. Fala assim, ó, vixe, tá em espanhol. Aqui, português, vamos ver. A nova versão internacional, tá falando assim, ó. Ai, quanta coisa, gente. Cookies, não sei o quê. Tá falando assim, ó. O exercício... Vixe, outra propaganda. O exercício físico é de pouco proveito. A piedade... Ali falou exercício espiritual, né? Agora que tá falando a piedade. A piedade, fazer o bem. Porém, para tudo é proveitosa. Porque tem promessa da vida presente e na futura. Gente, vamos fugir da polarização que tá nas coisas hoje em dia. Vamos fugir dessas coisas, gente. Essas coisas, elas criam raízes no nosso coração e não são de piedade, mas de vingança, de paixões enraivosas por uma justiça que nem o Senhor Jesus conseguiu. Ele não conseguiu. As autoridades não quiseram, tá? Então, os que buscam a Deus, na verdade, são essas pessoas que tá aqui, ali, entendeu? Os marginalizados,
São essas pessoas. Porque Deus fala, né? Que eles não aceitaram, mas os que aceitaram, eles foram considerados como filhos de Deus. Lembra? No comecinho do Evangelho de João fala assim. Então, gente, vamos buscar com toda a força do nosso coração e todo entendimento o estudo da palavra de Deus, que isso que é uma coisa muito importante. E oração e exercitar a piedade. Gastar tempo com Deus. Esse é o meu desejo para você e tenha um ótimo ano novo. Mas ainda estamos no dia 31. Amanhã. Um beijo, gente. Fica com Deus. Tchau.